Salve, salve, amigos, dono da bola no ar. E a gente abre essa edição com o acidente sofrido pela filha do nosso comentarista Ale Oliveira na tirolesa do Mineirão. No vídeo feito pelas amigas, dá pra ver que o momento em que o equipamento solta e a adolescente desaba sobre as cadeiras em uma altura de aproximadamente 8 metros. A tirolesa do Mineirão está suspensa. Ale Oliveira, boa tarde para todo mundo que está aqui junto com a gente hoje nas nossas arquibancadas. Eu já queria passar para você a palavra, para você falar a respeito do seu sentimento ao ver tudo aquilo. E lembrando, isso aconteceu na quinta-feira passada, mas você preferiu resguardar e esperar um momento para pegar e divulgar, já que agora a Malu já está melhor, então você se sente mais aliviado e mais tranquilo para falar a respeito disso. Boa tarde, Ale. Boa tarde. Foi na quinta-feira, última quinta-feira, dia 12, e a prioridade absoluta era a saúde da Malu, né? E aí a gente procurou cuidar disso primeiro. Inclusive ela foi assistida lá no Hospital João 23, sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço os profissionais da saúde de lá, muito competentes. E aí quando a situação dela ficou um pouco mais tranquila, né, com relação aos ferimentos e tal, eu me senti na obrigação de fazer a divulgação dessas imagens que são muito fortes. Eu mesmo nem tinha visto antes de colocar no ar, né, na publicação ali no Instagram, porque eu não quero de coração que ninguém passe o que a gente passou, evidentemente a minha filha principalmente, que foi quem sofreu os danos físicos, né? Mas a gente ali, estava eu, minha esposa, minhas duas cunhadas, de ver uma cena tão impactante, tão forte. O primeiro momento é de choque absoluto, porque você não sabe o que aconteceu com ela, né? A gravidade da lesão, a queda é muito feia. E também você começa a imaginar, a projetar o que poderia ter acontecido se fosse só um pouquinho ali, 2 lances para frente, onde tem ali os vidros, ou se fosse no ponto máximo ali da experiência de aventura, que são de 35 metros. Então isso fica uma confusão na cabeça, graças a Deus, e foi ele mesmo, né, por milagre, ela caiu numa altura que ela poderia resistir, né, se machucou bastante, e outro milagre, não teve fratura. Até os profissionais lá de medicina do hospital, quando ela chegou, a avaliação preliminar foi de fratura da tíbia e do ombro, mas a radiografia que foi feita e repetida provou que não era isso, mas de qualquer forma a gente fica sempre pensando e imaginando o que poderia ter acontecido de mais grave. E graças a Deus agora ela está estável, já conseguiu até tomar banho sozinha, está com medicação ainda, muito machucada, mas absolutamente fora de risco. Mas a ideia da postagem, depois do que aconteceu, foi justamente de evitar que isso volte a acontecer. Ale, como que foi o atendimento logo depois que aconteceu o acidente? Como que foi para retirar ela dali do Mineirão? Como que foi prestado esses primeiros socorros? A estrutura toda é muito varziana, né, no pior sentido, né? São 2 profissionais que ficam ali. Uma profissional que coloca os primeiros equipamentos e depois um outro rapaz, e só um, que coloca ali deveria colocar, né, os equipamentos de segurança para que ela descesse. Não existe, inclusive, um local adequado. No início do vídeo isso mostra. Uhum. Ela tem que se apoiar na cadeira da frente. Então é uma coisa muito improvisada, assim. E uma coisa que você não imagina, por exemplo, se tivesse uma tirolesa em um lugar desconhecido, sem nenhum tipo de referência, certamente eu não me aventuraria, né? Nem eu, nem minha família. Uhum. Mas quando tem uma chancela de um Mineirão, do Maracanã, de outros palcos assim importantes, né, do futebol brasileiro, você imagina que eles tomem todos os cuidados do mundo. E por isso que eu sugeri que a gente fizesse essa aventura aí. Inclusive, o meu pedido para elas era que eu fosse primeiro para filmar a descida dela lá de baixo. Sim. E a minha filha não deixou, falou que ela ia primeiro, e aí aconteceu isso. Olha só, o Mineirão, a MXP, empresa contratante da tirolesa,
e a Néria, empresa responsável pela operação da tirolesa, lamentaram o acidente e informaram que a perícia realizada identificou falha humana na operação. O Mineirão encerrou imediatamente a atividade de tirolesa no estádio. Mineirão, MXP e Nerea reiteram que prestaram todo o suporte a visitantes e seus familiares e seguem à disposição dos envolvidos. Vamos aguardar como que vai ser todo esse processo. A gente está junto com a lei, a gente lamentou bastante o ocorrido, dando todo o suporte que a gente podia dar para o Alê naquele momento. Foi um dia muito tenso para todos nós que trabalhamos aqui junto com o Alê, e que essa colocação dele nas redes sociais e hoje ganhando notícia no Brasil todo, a forma que ele está colocando isso é para que isso nunca mais aconteça, principalmente dentro de um estádio de futebol. Então a gente segue aí, Alê, sinta abraçado sempre por todos nós aqui, porque a gente sabe o tanto que é difícil. E eu já até passo o Thiago também passou por uma situação de aperto no coração aí com a filha, então eu acredito que você, Thiago, vendo tudo isso que aconteceu com a Malu, com a Alê, e passando o aperto que você passou também recente agora de ter a Eva no hospital, e a gente que é pai, a gente sente bastante, né? Sente muito. Eu fiquei muito triste ao ver o vídeo, assistir o vídeo, quando o Ale tinha me mostrado, tive a oportunidade de assistir essa semana ainda só, e fiquei bem com o coração bem apertado, de verdade, Elton, porque é uma situação que eu acho que independe da gente ser pai ou não, né? A gente fica, a gente tem essa tristeza pelo outro. A gente, quando é pai, talvez a gente sinta um pouquinho mais do que os demais. Porque a gente dá aquele nó na garganta e a gente fica pensando, meu Deus, isso aqui não quero que aconteça com ninguém nunca na vida. Aconteceu comigo recentemente uma situação, a Eva tá bem, graças a Deus, minha filha. Ela fica lá assistindo na TV, então ela não vai entender muito bem, mas eu te amo, Eva. E, sinceramente, cara, eu fiquei muito triste com o que aconteceu no Mineirão. E é um descaso do Mineirão, um descaso da empresa contratada pelo Mineirão, é um descaso de todo mundo que está ali para prestar esse tipo de serviço. A gente espera que isso nunca mais aconteça, sob hipótese alguma, no Mineirão, porque aconteceu algo, cara, realmente terrível. E poderia ser ainda pior. Graças a Deus, de fato, e só ele mesmo é capaz de operar esse tipo de coisa, não aconteceu nada de mais grave com a Malu, mas poderia ter acontecido. E aí o Mineirão daria essa resposta chifrinha, essa resposta horrorosa que ele deu pra gente, dizendo que as feridas foram leves, foram escoriações leves que tiveram a jovem que desceu na tirolesa do Mineirão. É um absurdo, é um descaso completo do Mineirão e que o Mineirão se retrate de forma no mínimo aceitável, porque o que fizeram foi ridículo. A respeito dessa questão de os ferimentos foram leves, é porque não foi diretamente com vocês. A gente tem imagens aí dos ferimentos leves, que isso aí é ferimento leve. Aí eu pergunto para você que está em casa, qualquer tipo de ferimento que a pessoa tem, é ela que está sentindo, são os sentimentos dela. A colocação do próprio hospital foi que ela poderia ter fratura no ombro, que ela poderia ter fratura nas pernas. Essa foto é do dia, Ale, ou não, é de agora? Essa foto é de agora, recente. O que é pior? Porque se fosse do dia já não era leve. É de agora. De agora. Caralho, sinceramente, bicho. Então, gente, é para ter esse tipo de entendimento, por isso que a gente está colocando tudo isso com o aval dos familiares, que a gente está colocando tudo isso no ar, para que todos entendam a gravidade do que foi e que isso realmente não pode acontecer. A Malu que está assistindo a gente, acompanhando pelo YouTube, que ela sempre acompanha o pai, um beijão para ela, a equipe da Band toda, abraça ela nesse momento, que ela tem uma ótima recuperação e a gente aguarda ela novamente aqui em Belo Horizonte para visitar, já que ela mora em São Paulo, veio aqui para visitar, passar um final de semana junto com o pai e acaba acontecendo uma coisa dessa. Que não fique marcado na memória dela esse momento ruim que ela viveu aqui em Belo Horizonte, principalmente no Mineirão. Aqui a gente está de portas abertas para receber ela sempre. Vamos virar a chavinha, falar a respeito do campeonato mineiro. Mais uma coisa, né, por favor? Só para agradecer mesmo, não só a Bandeirantes, que foi solidária desde o início desse processo todo, mas eu acho que a grande maioria do povo mineiro que foi solidária também, e as mensagens que eu tenho recebido de gente que se sensibilizou e que mandou força e energia e orou e vibrou pela recuperação da Malu. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Não dá para saber como que vai ficar a cabecinha dela depois de ter vivenciado isso, né? Ela viu a morte muito de perto, né? Mas a gente vai rezar e
vai orar para que ela fique bem definitivamente, mas é importante também agradecer não só a Deus, mas a todo mundo que de alguma maneira torceu pela recuperação dela. Tenho vários colegas aqui que fizeram isso, outras pessoas que acompanham o trabalho, outras que nem me conheciam e que desejaram sorte para a Malu. E toda essa força, evidentemente, que eu acho que somada, eu acho que deu uma energia extra para que a Malu tivesse melhor nesse momento. Vai se recuperar sim, é essa a nossa torcida mesmo. Viu? Olha só, o Campeonato Mineiro está confirmado para esse final de semana. O STJD liberou a realização da primeira rodada, exceto a partida entre Vila Nova e Ipatinga. Segue os imbróglios, segue os problemas vividos pelo nosso Campeonato Mineiro. Né? Vamos mostrar a rodada primeiro aí, como que ela vai ficar? Vamos mostrar aí, André? Dá para pôr aqui no telão? Vamos lá. Cadê? Tá aqui, ó. Atlético Tombense, Atlético e Caldense, Patrocinense e Cruzeiro, isso tudo no sábado. No domingo, Vila Nova e Ipatinga, esse jogo não vai acontecer. Pouso Alegre e América, Democrata e Democrata de Sete Lagoas. Valu, já passo essa bola para você. Que situação que já começamos nesse Campeonato Mineiro, né? Já vai dar aquela quebra, né? O campeonato já começa com asterisco, né? É isso que é incrível, né? Brasil aquele famoso asterisco que costuma ter de uma equipe devendo rodada. Então, assim, menos mal que o restante do campeonato vai se iniciar. Agora, é claro, né? É muito ruim o campeonato já começar com essa situação ainda indefinida, né? Foi para instâncias superiores, mas eu lamento e lamento bastante, viu? Ô Vinícius, lembrando, primeiro boa tarde para você. Boa tarde. Agradecer você estar aqui com a gente mais uma vez. É um campeonato que já começa com esse asterisco e hoje eu estava olhando, né? O Cruzeiro, por exemplo, não enfrenta o Ipatinga. Né? Já não tem, ele não está nessa disputa, porque a gente tem que lembrar, o campeonato ele é disputado em 3 chaves e as chaves jogando contra. Então a turma que está no grupo do Cruzeiro, né, que faz parte do grupo do Cruzeiro, não vai ter esse problema, mas as outras equipes todas vão sofrer com esse asterisco. É um campeonato que já começa com um problemaço nas mãos da Federação Mineira. Pois é, Elton, o Campeonato Mineiro já tem perdido a credibilidade há um bom tempo, né? E nesta edição ele começa todo avacalhado. A começar pelo regulamento, que é uma bagunça total. Você participa com os times da sua chave e não enfrenta os times da chave. Então você apenas torce para que os times do seu grupo percam, mas você pode ter um aproveitamento muito ruim e ainda assim se classificar e outras equipes terem aproveitamentos melhores e não se classificar. Sim. E essa situação, né, do Ipatinga e do Betim, isso aconteceu já tem muito tempo. Sim. E foi resolver só agora. Foi levantado só agora, né? Faltando na semana do evento começar, se levanta essa bola. Thiago, um prato cheio pra você, né? Uma situação dessa. O campeonato, você fala, o campeonato já é ruim. Eu fiquei triste, né, que não suspenderam o campeonato inteiro. Ei. Mas o campeonato já é ruim. E ainda colocam uma situação como essa às vésperas do campeonato. Isso poderia ter sido resolvido em dezembro. Isso poderia ter sido resolvido em novembro. Isso poderia ter sido resolvido em outubro. Sabe, assim, tem muito tempo que isso pode ser resolvido. Decidiram, por acaso, resolver uma semana do campeonato. É um desastre. É um campeonato que já é desastroso por si só. Eu acho que é fraco competitivo, do ponto de vista competitivo. É um campeonato que não tem atrativo nenhum para mim e que agora, com essa situação, só piora o Campeonato Mineiro. Lembrando agora, Ale, no caso, a cada rodada, o Ipatinga fora de uma rodada, dá folga para um time, e uma folga indesejada. Porque você prejudica o calendário dessa equipe, né? Mesmo as equipes, o Vila Nova, por exemplo, que jogaria nesse final de semana, não vai jogar. É diferente a semana de quem tem um jogo no domingo agora e quem tem um jogo só na outra semana. A preparação, a intensidade, os trabalhos é completamente diferente. E depois você pode ter também um prejuízo de um achatamento ali de datas, né? Sim. Justamente o campeonato foi pensado para que se tivesse menos datas, para que os grandes não se prejudicassem e focassem nas competições principais. Isso aí pode ter uma complicação, fora a credibilidade, né? Até porque, assim, num primeiro momento, a tentativa era de jogar para debaixo do tapete e ver se todo mundo esquecia dessa história. Ficou muito claro isso. E depois a decisão é absolutamente política, né? Se você for pesar
todas as provas, a decisão, pelo menos essa última aqui, ela é absolutamente política. Os caras cortaram o caminho. O que vai dar menos trabalho? É manter isso aqui desse jeito. Então, ó, vão afastar o dirigente, vão dar uma multinha aqui e vão manter. Então, assim, nem a justiça, ela foi feita, ela foi respeitada. Foi feito o que era mais fácil, para ajeitar. Vamos dar uma ajeitada aqui. Então, acho que também perde um pouco da credibilidade. E, assim, a justiça, ela pune o dirigente, ela atesta que houve irregularidade, mas com o clube tá tudo certo, né? loucura. Vai disputar a competição, então, assim, compensa a falcatrua, né? E agora, quando faz essa questão de os jogos do Ipatinga não vão acontecer. Aí você pega, na terceira rodada, ele enfrentaria o Atlético. O Atlético tem toda uma programação pensando no calendário do Atlético, ele tem Libertadores em fevereiro. Então, na terceira rodada, ele já tinha uma programação, já pensando lá no final do mês, né, 22 de fevereiro, que é o Atlético e Carabobo. Então, todo esse cronograma já pensando nisso. O que vai acontecer até lá na frente? Será que o Ipatinga volta a disputar o campeonato? E como que ele vai fazer para pagar as rodadas passadas? A primeira, a segunda, a terceira até jogar com o Atlético ou a quinta até jogar com o América? É uma situação assim deplorável, falou? Enquanto vocês falam, né, eu vou pensando aqui. Já quer mais uma atrocidade sobre o começo dessa competição? Quando que vai ser o primeiro jogo no Mineirão, no Campeonato Mineiro? Você me apertou sem me abraçar. Porque tem festival olha lá só, agora. cada um faz o que deseja, cada instituição faz aquilo que bem entende dentro das normas, né? Mas a gente já tem, por exemplo, um América e Cruzeiro, comando do América no Mané Garrincha. É direito do América, do América, do Cruzeiro, do Atlético. Não, eu tô com você. Eu tô com você. Devia ter um limite então, máximo de eu já acho que assim, a federação, ela já não valoriza o próprio produto, Soletre. próprio produto, que é ruim. Agora saiu. Que é ruim, sabe? Começando desse jeito, cara, é incrível, mas eu falo, viu? Mais um pouquinho eu tô passando pro seu lado, viu, Thiago? Vem comigo. Vem que a piscina tá quente. Mais um pouquinho. Mas os clubes assinam, né? O arbitral, os clubes Não, concordam com tudo que é feito. Acho que o único clube no Brasil que teve peito pra romper, de fato, com o estadual foi o Atlético Paranaense. Que pra mim é o que faz melhor. Mete o time sub-23, cara. Se botasse o time sub-23, a gente não tá nem preocupado com isso. Ô, gente, só lembrando, tem um novo horário aí também rodando, né? A estreia do Cruzeiro é 10h30 da manhã. Comandante, né? A Sem estreia ser em casa. essa agora, não. O jogo é 19 horas. Não nesse final de semana, comandante. Próximo. E o jogo é no Independência. Isso, Independência. Então, assim, e tem outras coisas também, né? Que essa questão do Campeonato Mineiro. A gente já fica vendo, saindo o cronograma de shows do Mineirão. E aí a gente pega o cronograma de shows e fala assim, uai, mas isso aqui pode cair a semifinal do Campeonato Mineiro. Aí você já vai pensando, poxa vida, tem mais problema lá pra frente. Ou seja, a semifinal do Campeonato Mineiro, ela pode acontecer sem ter o maior palco do futebol mineiro, Ale. E aí o Thiago fala com relação à aceitação dos clubes e tal. Isso aí também é fruto de administrações ruins, que tá com o Pires na mão, pedindo qualquer dinheiro, nem valorizando o seu produto, né? A sua camisa, a sua grandeza, porque esse dinheiro vai salvar as contas daquele mês ou de 2 meses. Agora, se tivesse mais estabilizado, mais organizado, de repente poderia virar as costas para a federação. Falar, não, nesses moldes, com esses valores, nesses termos eu não quero. Mas não, está sempre no desespero, está sempre afogado em dívida, né? E aí você fica meio que refém da federação. O correto era realmente você pegar os principais times de Minas Gerais e falar, não queremos. Então deixa que a gente faz aqui. Hoje, inclusive, evidentemente que ainda não com a mesma exposição, mas hoje você tem muitas alternativas para transmissão de jogos. Sim. Hoje claro que a televisão ela continua sendo importante, a gente está falando nela inclusive, sim, mas você tem alternativas, né? No próprio Campeonato Carioca a gente está vendo isso. Então acho que se você está mais equilibrado financeiramente, você tem mais condição de brigar, que seria o correto para esses times gigantes fazerem com a federação. Ô, Thiago, quando que isso vai acabar? Quando que essa bagunça de campeonato vai acabar? Quando esses desgastes
né? Entre dirigentes, torcedores, jogadores, porque envolve muita gente, né? Você viu um futuro para essa competição da forma que é hoje? Não, da forma que é hoje não. Mas quando a gente tiver uma liga forte, independente da CBF, eu acho que é possível que isso acabe. E é a única possibilidade que eu vejo, o único caminho viável a ser seguido para mim é esse. E olha que ainda assim seria muito difícil, porque os clubes se veem refém, como disse o Alê, da receita do estadual. Ela é muito curta. Ela custa, talvez, nem um mês inteiro do Atlético é pago com aquele valor da receita do estadual. Paga metade de um mês do Atlético durante os 12 da temporada. É muito curto. É um dinheiro muito pequeno para que os clubes dediquem tanto tempo. 1/3 do ano é dedicado ao estadual. Ele não te entrega 1/3 da sua receita anual. Não entrega. Então, o clube deveria dedicar por menos tempo ao estadual, eu digo, obviamente, em relação aos grandes, e fazer da forma como a gente já sempre vem dizendo aqui, ou pelo menos como eu sempre venho defendendo aqui, que é um estadual muito mais enxuto para os grandes e ao longo de toda a temporada para os menores. Então os menores teriam um calendário cheio, conseguiriam ter emprego aos jogadores, empregar esses jogadores, esses profissionais durante 12 meses e depois numa reta final eles conseguem fazer uma disputa com os principais clubes do estado. Olha só, na semana passada eu falei que esse assunto, girando em cima de Campeonato Mineiro, ele renderia 5 programas. Eu errei. Hoje já é o 6º seguido que a gente faz falando alguma coisa a respeito do Campeonato Mineiro e das dificuldades que existem dentro do Campeonato Mineiro. Agora um momentinho, eu vou pedir o jingle. Cadê o Fabrício? É esse. Pode se alegrar, na CNR você vai reformar. Pode se alegrar, na CNR você vai reformar. Rogerão, que satisfação você viu? Que hoje eu pedi o jingle antes para pegar e fazer o movimento. Para fazer o movimento e para o pessoal ver que o movimento aqui nas pernas também, ó, tá perfeito. Tem toda uma sincronia, porque né? a turma só vê a parte de cima e acha assim, ah não, ele só movimenta lá em cima. Não, tem o movimento da embaixo perna também, o pezinho. Então eu tô vendo aí, bacana. Cheio de estilo, pai. Cheio de estilo, querido. É isso aí. Vamos para as ofertas? Vamos só começar agradecendo aos telespectadores desse programa, pessoal que nos viu aqui, que estiveram na CNR, se alegraram e reformaram. Fãs do programa, né? O Adilson Cruzeirense lá do Concórdia. Adilson, você e toda a sua família, muito obrigado. E ao casal Zander e Sônia do bairro Cachoeirinha. Também obrigado, nos viram aqui. Pediram um abraço seu, você tem que mandar um abraço pra turma. Abração, beijo para todos vocês. Estamos sempre juntos. Isso aí, para todo mundo que está nos assistindo, tem aqui o WhatsApp, tem aqui o Televendas, fique atento, ligue lá, fique sabendo tudo sobre as 6 lojas na região metropolitana da Grande BH, né? Como chegar, estacionar, horário de funcionamento, estacionamento é gratuito, recolher a mercadoria na hora se você quiser. A turma de Varginha, nós estamos indo via Café Garden Shopping e para todo o estado, cnr.com.br. Nós entregamos o estado todo, Elton. E vamos de então oferta. Vamos para as ofertas, que o povo adora. Olha só, essa oferta é muito interessante. A torneira do qual Benefit. Tá certo isso aqui ou o pessoal da arte errou? Certinho. Essa torneira é o seguinte, já tem acessibilidade, porque tem essa alça aqui que é mais fácil. Ela é cômoda, né? Porque facilita também o manuseio. É uma torneira prática e acima, ou seja, praticidade também e durabilidade. Dura muito, né? Boa. Qualidade do qual. Ela é uma torneira bica alta, cromada de mesa, tá? Fique atento a isso aqui. Preço bom dos bons. 345 por R$ 199 à vista. Tá certo mesmo, né? Não pode ter preço errado aqui, não. A turma foi lá, alegrou, não pode, né? Você está vendo a gente aqui. A segunda oferta do dia é o piso Bianco Grace Oxford Grigio. Ele é um piso 60 por 60, extra, na verdade, um porcelanato. Ele é de R$ 44,00, perdão, por apenas R$ 34,90 em 5 vezes o seu cartão. Tá bom o preço. Bom demais. E para finalizar, você tem o piso Incesa Carga Max. É um piso indicado para áreas comerciais. Ele é granilhado, né? Pode ser usado para poder para tráfego um pouco mais pesado. Também 60 por 60, extra, branco. Esse de R$ 39,00 por apenas R$ 29,90 em 5 vezes no cartão. Show de bola, né? Show de bola. Então, cadê o jingle de novo? Tá bom o negócio, né, gente? Olha. Pode se alegrar na CNR, você vai reformar a CNR da Reforma Construção, BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. Varginha, com certeza. Quando fala Varginha, café. Eu vou trazer um café, eu vou lá, tô indo lá, vou trazer um café pra ele, né? Ah, é isso aí, gente. Pra nós. Você é pra turma toda de novo, é isso aí. De novo. Um abraço. Valeu, Rogerão. Um abraço, gente. Obrigado. Oi, da CNN? Pode falar. Cancelou o merchan por causa da dança? Eu entendo. Me desculpe, é o que. Vamos devolver o. Obrigado, um abraço. Acabou o merchan. Ai. Ah, Rogerão, me ajuda nessa aí. Escorarico. O Atlético registrou no BID os 5 reforços anunciados.
Mas nada do Patrick ainda, que segue... Que sequer foi confirmado. Não ainda, Thiago. Mas é porque a Tá na situação do Savassi. Patrick... Eu falei pra ele sair de lá. Já saiu? Nunca. Fala pra ele Cara, pra casa quem do tá na Nicão, Savassi? pra casa do Nicão. Então, Fala, galera. peraí. Por que não foi confirmado? É que são 3 clubes que estão no negócio, né? São 4 clubes. Atlético, Monte Cruz ou Monte Azul, agora não lembro o nome do clube. Monte Azul. Monte Azul. Atlético, Monte Azul, Inter e São Paulo. Então são 4 clubes. Precisa repassar a grana. Precisa repassar a grana pra todo mundo. Só cai o Pix. Caiu o Pix pra todo mundo, aí depois sim ele vai ser regularizado. Mas a questão não é só burocrática agora. Então tá, não mas à toa ele tá na cidade do Galo treinando já. Mas espera aí, beleza. Mas essas questões burocráticas podem emperrar contratações. Não, mas Falar essa é assim, difícil. não, 100% tá cravado. Eu te garanto que essa aí não vai emperrar, não. Cara, quando o cara já tá na cidade do Galo treinando, é uma coisa. Se o cara, tem questão burocrática. Eu lembro, acho que só do Mancuso. Mancuso, eu ia lembrar do Mancuso. É um tempo tão Eu ia tão lembrar do antigo, Mancuso. cara. Mancuso, Ale, chegou aqui. Lembra do Mancuso? Cabeleira. Cabeleira. Meio campo. A torcida do Atlético ficou maluca, porque ele era o símbolo de raça, de força. Isso tinha jogado bem no Palmeiras. Chegou no aeroporto, né? O aeroporto, a Flamengo torcida, fazendo festa e boné na cabeça e isso. Chegou, foi lá na Cidade do Galo, colocou. Não tinha Cidade do Galo ainda. Foi não, era na sede Lourdes. Isso. Mas era na Vila Olímpica ainda, chegou a correr em volta do campo lá, fizeram imagem dele, tá. Deu errado. Foi embora. Nem jogou. Nem jogou. Não, mas são outros momentos. A gente tem que frisar isso, né? Isso é 90 e poucos. Nem 90 e tantos. 97, se eu não me engano. Não, é antes. 93, 95. Não. 95 ele joga pelo Flamengo. 95 ele joga pelo Flamengo. 93 ele joga pelo Palmeiras. 94 é isso. 97, alguma coisa assim. Mas, Ale, você que já conversou com o Patrick, ele tá tranquilo, Tá tá de muito boa. feliz, tá muito feliz. Inclusive, ele olhando um pouquinho para trás, né? Vendo como é que tá o São Paulo, que ele deixou lá, que não ganhou do Ituano em casa, a torcida vaiando muito, o time pobre de ideias, né? E de talentos também. E daí ele chega no treino dele, ele para tabelar ali tem Paulinho, tem Hulk, tem essa turma boa aí, então ele tá feliz da vida, só tá procurando um lugar para ficar, porque... Ele tá em hotel ainda. Ali na Savassi. E ali é muito perigoso, principalmente para quem tá solteiro no momento, né? O Patrick, daqui a pouco chega a família dele. Então eu falei, sai logo daí, porque aí é perigo. O cara é difícil sair da Savassi. Você já foi lá? Já, eu adoro a Savassi. Então, rapaz, ali adoro a região do Savassi. Tiagão, tem mais informações aí envolvendo o Guga? Tem, cara. Guga, que olha é um que loucura. Atlético. Eu recebi aqui agora. Eu tinha só a informação de que tinha sido bloqueado. Agora eu recebi o valor. Então, a situação do Guga é o seguinte. Em fevereiro do ano passado, de 2022, o agente André Cury tinha conseguido bloquear 3 vendas no Atlético. A do lateral direito, Guga, a do volante Alan, André lateral Cury, esquerdo, você Guilherme... falou? André Cury. Bingo! E do lateral esquerdo, Guilherme Arana. E aí, agora, com a venda do Guga para o Fluminense, foi bloqueado R$ 1.785.540,70 do Atlético por causa dessa venda do Guga, referente à primeira parcela que o Fluminense pagaria ao Atlético pela aquisição do jogador. Lembrando, o Atlético tem uma dívida com o André Cury de 65 milhões de reais, mais ou menos, e esse valor ainda é negociado. A forma de pagamento, os moldes do pagamento, já foi negociado ali com o agente. Então já existe um princípio de acordo ali nessa parte. O que está pegando agora é que ele quer algumas garantias. E nessas garantias ele mandou ao Atlético essa proposta, falando que ele exige algumas coisas e aguarda agora a resposta do Atlético. Então tá nesse impasse desde o início da gestão Sérgio Coelho. É muito tempo. Início de 2021. É muito tempo envolvendo todas essas questões. Mas esse dinheiro, então, ele já vai direto. Já foi direto. O Atlético nem recebeu esse dinheiro, já está nas contas do agente André Cury. Então, o Atlético nem sequer recebeu 1 milhão e 800 mil quase ali que o Atlético tinha que receber do Guga nessa primeira parcela do Fluminense. Qual que é o valor total do Guga, só para o torcedor lembrar? Então, o que me passaram é o valor total de Guga e Keno, que dá 15 milhões e meio de reais. Não me passaram o valor exato só do Guga ou só do Keno. Mas dá mais ou menos 15 milhões e meio de reais a negociação entre Atlético e Fluminense pelas aquisições de Guga e Keno. Se incluísse o Natan, daria 16 milhões e meio de reais. E aí não é fácil fazer é muito fácil fazer a conta, não é difícil, né? A gente sabe que o Natan custaria 1 milhão por um novo empréstimo. Mas os outros dois, eu não sei o valor exato de cada, mas dá 15 milhões e meio
Pela dupla. E assim, Guga e Keno que estrearam ontem, né, pelo Fluminense, né, o jogar Keno contra o Nova Iguaçu. jogou O bem, Keno já Keno. tinha jogado anteriormente, agora o Guga. O Nova Iguaçu. O bem assim é mais ou menos bem, né? Porque assim, o jogo contra o Nova Iguaçu, jogo amarrado, 1-0, tá, o gol foi do Lima, Informação golaço. exclusiva essa do Guga, hein? É exclusiva? Foi na Informação tela aí exclusiva. que é Ninguém tinha dado exclusivo, isso, não. gente. Ninguém tinha Ninguém dado deu isso, isso não. ainda não, viu? Então, Dinheiro acredita aí, a gente aí. dinheiro que tá em André Cury, informação exclusiva do Thiagão aqui e aqui dos donos da bola. Vinícius aí falar a respeito dessa situação. Que, assim, não adianta o torcedor ficar bravo com o empresário, porque quem se coloca nessa situação é o próprio clube, né? A gente falava da questão de estadual, dos clubes estarem nas mãos também da federação, porque tem que sempre pingar. E os clubes estão nas mãos do empresário, dos empresários, e no caso do Cury, uma dívida de 65 milhões, cara. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E são assustador. muitos jogadores. E também tem que lembrar uma outra coisa. São diferentes gestões, Sim, são isso é bem diferentes situações, meses após meses. É essa bola de neve que vive o futebol, né? E as contas, né, o valor, acaba que chega um ponto que elas se tornam astronômicas, como é o caso do André Cury. 65 milhões, Valuzão, Celano Santa Teresa com 65 milhões. A gente Comprava o bar do Walter e Ele comprava... não tá em Santa Teresa. Hã? Ele não tá em Santa Ia. Teresa. Ele não tá Ah, em BH. ele é raiz, ele é A raiz. gente, não não- nem BH. a gente nunca esquece. Não, mas de nem onde- BH você tá. Não, Eu te que conheço, Valor. Santa Teresa é o bairro mais amado e mais querido. Canta de pra Belo ele, o meu Horizonte. lugar é Santa Teresa. Mas você podia comprar o bar e comprar baldinhos também, pra colocar o gelo e a Não, cerveja. mas sabe onde o é Valor uma tá? estratégia de marketing do Daniel. Sem baldinho, o cara tem que fazer o quê para Beber tomar rápido. cerveja mais gelada? Beber quente. Beber rápido? Não. Não, beber rápido. Não, Você bebeu o quê, Thiago? não, Não. não, aí não. Mas voltando Volta no assunto. Vamos voltar aqui. Essa coisa do futebol, essas irresponsabilidades, né? Essa dívida toda do André Cury, por isso que eu vou sempre repetir algo que eu já disse aqui. O modelo de associação nos clubes brasileiros já era. Tá caduco. Tem um Flamengo, né? Mas o Palmeiras, clubes bem geridos ainda nesse modelo de associação. O Fortaleza, enfim. O Atlético Paranaense também. De resto, porque olha o tamanho. Cara, isso é uma dívida e diferente das dívidas, por exemplo, que o Atlético tem com o Ricardo Guimarães, com os 4 R's, que são dívidas, sabe, que não vão ser cobradas agora. Essa do André Cury, sabe, ele não vai entrar nessa. E por falar, o Valu falou a respeito de responsabilidade, sabe com quem que a gente tem muita responsabilidade? Com os comerciais, que entra agora, daqui 2 minutos e 50 a gente volta. Olá, estamos chegando para o quê? Não é para o show do Backstreet Boys, que inclusive tem parceria aqui com a tela da Band, tem propaganda rolando. Não, nesse momento está Denilson Show fazendo propaganda da Crona, mas aqui no break do YouTube eu trago Everybody Tem Voz. Porque vamos tocar aqui o áudio do cidadão aqui. Primeiro começando só pelas mensagens, né, do Ale Oliveira, muita coisa que chegou aqui pra gente, cara. O Zé Reinaldo, por exemplo, mandou força, lei, Jesus Cristo, abençoe você, em especial sua filha, melhoras, foi um livramento. Abraços, estou aqui assistindo os donos da bola. Vamos ouvir então a mensagem do amigão aqui também? Boa tarde, dono das bolas. Falar com vocês. Errou o plural aí, né, pai? Fico muito preocupado com esse negócio que acontece no Brasil. Como Pois é, aconteceu com esse moço aí. Mas que Deus Tragédia. abençoe ele. Pois é, amém. Amém, 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 amém. A gente segue aqui mandando nossas energias e pedido de força ao Ale também. Quem mandou mensagem foi o Dudulim, falou que quero deixar grande abraço pro Ale, que sua filha tenha uma ótima recuperação, que Deus abençoe sua família sempre. E é lamentável o que aconteceu, mas a minha opinião é que o Mineirão não é lugar de tirolesa. Henrique Caldeira, de Betim, Minas Gerais, aqui mandando boa tarde a todos, estamos junto, Ale, melhoras para Manu. Quem mais mandou mensagem aqui? Márcio do Barreiro falou, boa tarde, ligado na Band, infelizmente o Mineiro tem a sua importância a nível de rivalidade. Sou atleticano e acredito que o Galo deveria jogar com um time alternativo e reserva no Mineiro. E deixava as finais para os titulares. Aí fica uma sugestão de como poupar os jogadores. Quem mais mandou mensagem foi o Lucas de Itapecerica.
falou que estou um pouco a favor da ideia do Thiago, acabar com os estaduais e criar mais divisões e distribuir esses clubes pequenos para jogar outras divisões. E a Série A, B e C começar também em fevereiro. Isso ia espaçar mais as rodadas e o calendário ficaria melhor para jogar as competições que são disputadas simultaneamente com o brasileiro. Fica registrado a ideia de Lucas de Tapeceriga, que concordou com o nosso Thiagão. E Andrezão pode voltar porque o programa já está entrando no ar, viu? Mas eu tô agora aqui para falar, sabe de quê? De juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Muita atenção no que eu vou dizer. Você compra um carro, nunca parou para fazer revisão para saber se está pagando juros abusivos. Deu uma entrada, nunca parou para fazer conta. Pegar o valor que você paga de prestação, multiplicar pelo número de vezes, somar com a entrada, vai tomar um susto. Comprou um carro e está pagando 2. Juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Contrato leonino, bom só para o banco, ruim para você. Quer uma ajuda para resolver o problema? Faça agora uma revisão no seu contrato de financiamento. Eu estou mostrando aqui alguns casos de telespectadores do programa que viram aqui, que fizeram a revisão, que pararam de pagar juros abusivos, porque veja você, olha o saldo devedor que está aqui e olha o valor de quitação. É um negócio impressionante. Mas você está aí, não quer tomar uma atitude, não quer pegar o telefone, não quer ligar? Ligue agora. O telefone está na tela. Eu falo aqui há quase 10 anos para você. Faça uma avaliação, faça uma revisão. A consulta para você fazer a revisão, você não paga nada. Você vai pegar o telefone agora, vai ligar esse número que está aqui, ou vai chamar no WhatsApp, que é o mesmo número, e aí sabe o que você vai fazer? Você vai dizer, ó, eu vi nos Donos da Bola, eu quero fazer uma consulta para saber se no meu financiamento tem juros abusivos. Vale para um contrato que você já pagou, tendo quitado ou não, vale para um contrato que você está pagando, se identificarmos juros abusivos, como nesses casos aqui, você pode receber até 80% de volta, é isso mesmo. Então não espere mais. Pegue o telefone, chame agora. O telefone está aqui, 2566-2701, você vai chamar agora, fala com a gente que a gente resolve. Se tem alguém ligando para você falando de busca e apreensão, não vai entregar não. Nós vamos te ajudar, 2566-2701, chame que a gente te ajuda. E agora? Cara, a resenha aqui antes no intervalo e agora já estava movimentada. Agora que eu vou levantar uma bola aqui, agora eu quero saber, viu? A gente vai comparar os reforços anunciados pelos 4 times que subiram para a Série A. E agora é que eu quero ver o bicho pegar. Já dá para colocar aqui na tela pra gente aí como que vai... Então vamos lá. Mostra os jogadores aí, ó. Vamos lá. Começar pelo Bahia aí, ó. Raul Gustavo. Valu, quais são as opções que a gente tem ali? Banco? Deixa só isso. Não. Sobe um pouco. Sobe um pouco. Sobe um pouco. Sobe um pouquinho. Aí. Que dê pra gente ver. Vamos lá, falar a respeito dos jogadores do Bahia. Raul Gustavo, Valu. Não, peraí, só importante. Vamos pro critério. A coisa é jogada assim. Titular é se o jogador vai ser titular na equipe que foi contratado. Isso. Ou banco. Ele não pode ser titular da equipe que não é dele, irmão. Não, é porque titular é muito vago. Só pra deixar claro. Até criticando a produção. Criticando a produção. Escoralico! Até pro nosso telespectador. Ô, Escoralico! Olha o Valu. Primeiro vamos passar os nomes dos jogadores do Bahia, só pra gente já dar uma roupagem, falar qual time que contratou melhor. Vamos lá, Raul Gustavo, Biel, Marcos Felipe, Cicinho, David Duarte, Diego Rosa, Everaldo é bom de bola, viu? Marcos Vitor, Kaique que era do Fluminense, Eu gosto do Canu, zagueiro. Canu, zagueiro, jogou no Bahia. A equipe do Grêmio contratou muito bem também. Everton Galdino, Gustavinho, que era do América, Cristaldo, Carvalho, Pepe, Soares, Reinaldo, amigo do Alê, João Pedro, Fábio que é irmão do Rafael, que está machucado jogando e é atleta do Botafogo. E o Bruno Vini. Vasco. Bruno Vini, aí em São Paulo. Foi pra Olimpíada. Ivan, Pedro Raul que é bonito, hein? Bonitão. O Piton, Pumita,
que é o Puma, né? Lateral direito. Patrick, Orelhano, Léo, que era do São Léo Paulo. Pelé. Jair, que era do Atlético. Robson Bambu, Maurício Barbieri, né? Que é O Léo não gosta, mas ele é a cara do Pelé mesmo. o Léo não gosta, fez o mas filme é do Pelé, muito né? parecido. Cruzeiro, Vital, William, Wesley, bom de bola demais. Bilu, Davó, Neres, Ramiro, Formiga. Não, tá errado ali. É o Nicão. É o Nicão. É porque o Nicão tem duas vezes. O Nicão é tão bom de bola que tem duas vezes. Corali. Reinaldo, Fernando Henrique e Anderson. Só pegando no montante, eu já queria emplacar no peito de vocês. Ale, quem contratou melhor? Grêmio. Qual melhor janela? Grêmio. Aí, Grêmio foi o que contratou melhor. Depois do Grêmio, quem vem? Eu tô numa dúvida aí, hein, porque eu acho que aí existe um equilíbrio bem grande. Também acho. Cruzeiro e Vasco? Eu acho que o Bahia também tá aí. É questão, assim, de peças que estão mais em alta e menos em alta, o que esses caras já jogaram no seu máximo. Cara, eu acho que eu vou de Vasco em segundo. Tá. Valu, primeiro e segundo pra você. Dentro do mesmo critério do Alê, porque a gente não tem como... Futebol não é uma ciência exata, né? Mas exatamente pegando... O Cruzeiro tem muita gente para recuperar. Primeiro o Grêmio, depois Vasco e já em terceiro equiparo Bahia e Cruzeiro. Boa. Então vamos começar a colocar? Agora vamos puxar a trend aqui nossa aqui. Vamos lá. Isso. Vamos ir colocando quem são os craques dessa turma. Começa por você, Thiago. Só o Soares. Só o Soares. Então vai lá, Andrezão. Só o Soares é craque. Porque não tem como ninguém ficar do lado do Soares, né? Não, ninguém é craque no Brasil assim, a ponto de ser igual o Soares. Sim. É o Soares. Valu, pode escalar aí o que é bom, que vai ser útil. Pode pegar de diferentes times. Tá, vou... Se você já fazer uma Vou pegar o balde aí, Wesley já e levar. colocar no bom. Quem? O Wesley. Wesley é bom. Quem mais? Pode ir falando, pessoal, assim que a gente vai tentando movimentar. Pedro Raul. Pedro Raul, gato e bom. Que isso. Gato pra caramba. Condição. Olhar pra ele e falar que é feio, tá Cara, de é bonito brincadeira. e faz gol, hein, Ale? Bonito Beijo, faz gol. Será? Lá em Goiânia, imagina. Jair também é bom, hein? Jair, bom. Jair também é bom. Jair é bom ou titular? Eu acho que titular, hein? Bom. Mas Peraí, então qual que é a vamos lá. diferença do bom pro titular ali? Eu fiquei É que confuso. o bom tá Incontestável. acima do titular. É, o tá? bom é o incontestável. Jair é bom. Incontestável. Jair é bom, gente. Pra mim o Jair é titular. Não, ele tanto contestável que o Galo não fez Titular. nenhuma Não, questão titular. de segurar. O Jair- Ganhou o Jair é titular. Mesmo eu tô perdi nessa. Eu Vamos- sou voto sei o vídeo vencido. desse- Então. Vamos seguir. Coloca o Anderson goleiro como banco. É, o Anderson goleiro banco. Boa. Eu acho que o Davó banco também. Davó banco. Bilu, banco. Bilu, banco. Bilu banco. Piton banco. Piton é banco, é que não. no No Vasco não vai Vasco? ser. É que O eu Vasco também não acho que vai deveria ser. ser banco. Acho que é Piton, titular, acho que pro Vasco é titular. titular. Assim, Piton titular. Mas é que no Vasco. Então a coisa já não vai bem aí, No Vasco já. ele vai ser titular. Pera aí. O Robson Bambu, pra mim, titular. Não, bom. Pra mim é bom. banco, hein, o Bambu. Não, bambu. Bambu? Bambu. Não, bom não. Que bambu? E o Bambu? O Robson acho que Bambu tem é potencial. banco. Pra mim, banco. O Robson Bambu é banco. Eu vou botar titular. Coloca Vamos. entre, eu fico em dúvida entre Então o titular. Valu e bom. decide. E você? Titular. Titular. Então ganhou titular. Saco. Cara, eu queria. O do Bahia, Kaique. Eu acho ele muito bom de bola, esse menino. Achei muito bom Titular. de bola. Acho ele titular. 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 Acho muito bom de bola, titular. Acho ele craque. Não, banco. Acho ele muito. Bruno Vini titular. Bruno Vini titular. Bruno Vini titular também. Que é o Fábio. Fábio, jogou ontem. Gostei do jogo do Fábio, hein? Fábio. Não, você puxou o Bruno. É É, igual o falar, Fábio. Bruno Vini Não, titular. Já vai lá, Bruno Vini. Tá Fábio bom. também titular. O Fábio titular. Titular também. Cara, Ivan titular. Acho que vamos Aí bom, o hein, Fábio bom. Você acha bom? Ivan, bom. Acho bom. Bom goleiro. Ivan é bom, hein? Bom goleiro. Ivan é bom, hein? Acho que o Vasco acertou nessa aí, cara. Reinaldo titular. Titular. Reinaldo. Saudades. Também jogou ontem. Eu acho que Raul. o PP vai ser titular absoluto. E do Raul Gustavo também. Mas bom, não? Você acha bom? É, eu acho que é ele titular. maluco, mas achei ele bom. Acho que ele tem que provar um pouco Raul mais. hein? Gustavo. Deu uma rateada no Corinthians, mas é bom. Raul Gustavo é titular. Gustavo é titular.
E o Biel? MC? Cadê o Biel? Biel lá conheço. no Bahia. Eu não conheço. Titular. Biel Era do falava Fluminense, que eu não tava- sei. foi investimento tava no alto, né? Fluminense. Titular. Investimento alto, titular. Cadê o Marcos Felipe, hein? É o primeiro, Marcos né? Felipe. Marcos Goleiro, Felipe. Marcos Felipe. Marcos Felipe. Ex-Fluminense. Marcos Titular. Felipe. Vai ser titular, Thiago? Ah, vai. Ah, Quem tá lá, titular. quem é? O Danilo? É o Danilo? Titular, velho. né? Titular. Põe titular. põe Léo titular. Pelé, titular. Léo Pelé, titular. Everton Galdino, banco. Everton Galdino, Do Grêmio. banco. Everaldo, pra mim, bom. Banco. Ramiro, Titular. 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 Ramiro, titular. E o Nicão, cara? Não falaram, ninguém falou do Nicão. Nicão vai ser banco nesse Cruzeiro, Ale? Não, banco não. Eu acho que hoje Hoje ele é. é que não tem centroavante, mas hoje se ele for brigar com um meia atacante, pra mim ele é banco. Hoje. Ah, banco não. Eu acho Hoje? o Nicão titular. Vai brigar com quem? Quem bota ele no banco? Qualquer um. Vital bota ele no banco? O Vital, Ah, não bota. o Ramiro, o Wesley, Não bota. o Bruno Rodrigues. Essa eu discordo. Acho que ele é mais jogador que o Ramiro. Não, porque ele é tudo mais, sem Acho que ele é dúvida. mais Então jogador abre a todos votação, vamos lá. Titular ou banco? Vamos decidir. Valuzão. É, pode ser bom também, mano. Banco. Nossa, Banco. Se o Valu falou, acabou. Não, mas o ano passado você não tava no Brasil, né? Aqui, Se ele gente. quiser colocar ele como Cara, bom, olha, eu acho ele titular. esse momento é um momento bacana. Histórico. Valu meteu um banco pro Nicão. Eu vou com não, ele. Eu vou com ele. Pra mim é titular. E o Vital? Não, mas não acabou o Nicão? Não, Nicão. Não, o Nicão tem 2 votos banco. Um titular. Titular. E aí? Você- Vai, ô apresentador? Banco. Quanto que deu? 3x2. 3x2, então Começou já assim. ganha titular. Eu, 2x2, ele tem que decidir, não sabe? Casa Grande. Escola Casa As Grande contas de erradas. matemática. Fiquei aqui, uai, deu empate, somos 5. Vital titular. Vital titular. Banco. Titular. 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 Tem um Ramiro ali, Nicão, hein? Não sei se eles vão misturar os dois. Já Aí, botaram a família ali já. Cara, eu tô querendo procurar os bons, velho. Fernando Cadê? Henrique. Sobe aí pra mim, por favor. Acabou? Fernando Caramba. Henrique, banco. Cara, o Maurício Barbieri é bom. Pode subir ele. Se ele tá aí, Calma, ele é bom. Titular. Titular. Pô, gente, peraí. Titular. Titular. Cara, o Eu Maurício gosto do Barbieri, Barbieri. pra mim, é banco. Tá? Ué, lógico que ele vai estar no banco de reserva. Ele vai estar no Treinando, banco. É, não, só deixar Tá. claro, dos critérios. Então, peraí, deu Aqui, empate, pra mim, ele é deu? banco. Eu acho que ele é titular. Também achei ele titular. Eu sou um cara do fã-clube do Barbieri, então Eu sou também acho que ele é Você é o bom, único, velho. inclusive. Parabéns. talvez aos seja o fundadores. fundador. Ele é a mãe dele. Ele é a mãe do Barbieri, tá no fã-clube. Não, titular, irmão. Titular, pode ser Não titular. cabe aí. mais Pronto. gente no titular. Pronto. Tem titular demais aí. Esse titular aí tá parecendo aquele castigo da prova do Pode líder. colocar o Formiga ali, Cara, na minha opinião, no banco. Cara, o Everaldo, bom de bola. Bom de bola. Bom, o Everaldo é bom. Titular. Esse O Bahia, Chava- vocês colocaram Então, todos esse do Chape Bahia. passou na Chape, O Bahia, meteu gol todos à torta titulares. Eu tenho aqui. O Bahia Everaldo. acertou o mercado É em engraçado vocês 100%. falaram que os clubes contrataram muito bem, Então, mas não tem ninguém bom. pois é, eu acho que isso aqui dá pra gente perceber quem contratou muito bem, né? A gente vai... Ou a carência Vasco. anterior, né? Ou também carência anterior, né? Ou carência anterior, é certo. Eu falo. Não, mas acho que a gente foi bem O Davó, criterioso. o Davó tá no banco aí, né? A gente foi bem criterioso. Sobe. Agora tem uns do Vasco ali ainda que vai pro banco ainda. Tem uma turminha do Vasco aí. Patrick. Banco. Orelhano se destacou Orelhano no é Vélez, bom, hein? né? Titular. Vélez? Titular. Titular. Eu prefiro ver esses caras que vêm de fora antes aqui no Brasil. Mano. Promete. O Pumita também chega pra ser titular, não tem outro na posição. Não é? Bonito, inclusive. Lembra o Valdir. O Gustavinho, que veio do América. Ah, é banco, gente, a gente não falou do Gustavinho nem do Reinaldo, hein? Reinaldo. Não, Reinaldo titular. O Reinaldo é titular, hein? Não, Não, outro Reinaldo. Reinaldo do Cruzeiro, Reinaldo com Zagueiro. Y. Eu não sei se ele é titular, não. Até que chegue outro, né? Eu também acho que não, eu também acho que é banco. Eu também acho que é banco, cara. É que a gente tenta fazer o retrato do momento, né? No momento ele seria titular, mas É precisa de banco. um zagueiro. Veio pra ser banco. Veio pra ser banco também pra mim. Tanto que os caras estão atrás do Valdez. É banco. Banco ganhou. Então banco ganhou. Quem mais que a gente pode falar? Formiga na lateral. Banco. Banco. Formiga, sim. Formiga, banco. O William é titular. Titular. O William.
Então vamos lá. Aquele Ramiro lá tá me Ah, incomodando. o Canu, gente. Canu titular. O Canu. Cara, o vai Canu ser o é primeiro bom, bom não. que eu vou dar pro Bahia. O Bahia Titular. é todo titular. Não, pra mim é o primeiro bom do Bahia. Bom. Bom. Então, ele é bom, cara. Eu também Não, acho que ele acho tá no bom bom, cara. Não, Não. Titular. não. Se o Canu é bom, o Everaldo tinha que estar lá em cima. Pra mim, o Everaldo é a melhor contratação do Bahia, na minha opinião. Pra mim o Canu é melhor. Pra mim, eu fico com o Canu e com o Everaldo. Não, São posições titular. diferentes. Bom é muita... Tá, então vamos lá. Tá acabando. Só pra gente ver aqui. Cristaldo, do Grêmio. Pelo investimento até titular, cara. Mas então vai jogar com uns 15, hein, o Grêmio. O Bahia tá jogando com 22. Vamos lá. Eu também acho que você acha que é titular? Vou com o Valuzinho. Tá. Neres. Cicinho é o mais experiente contratado pelo Bahia. o O Bahia ex-Palmeiras, aquele? contratou só jovens, da turma de 21, 23 anos, e o Cicinho tá com 31, se eu não me engano. Titular. Titular? Também titular. Bahia só joga o Bahia, dá um ponto pra você. O Bahia tava parado há uns 5 anos, não tem O que ninguém. quer dizer? O Ale chamou atenção sobre isso, pessoal, é pelo seguinte: o time do Bahia foi um time que teve que renovar bastante. E quando renovou dando um salto no nível que tava lá. O Grupo City, né? O Grupo City tinha atuado. Neres Banco. Cadê o Neres? Neres, banco. E aquele Ramiro ali? O Ramiro não sai de lá. É o Ramiro do multiverso. E o Scoralic. Tira esse Ramiro daí, gente. O Scoralic não fala Ele foi nada. pro multiverso. Esse Ramiro pra mim aí. É craque esse Ramiro. David Duarte, banco. Banco. Nossa senhora, vai chover. Eu falei banco. Tô no banco também. Diego Rosa, que é cria do Grêmio. Titular pra mim. Banco. Banco. Eu gosto dele, hein? Banco. Marcos Vitor. Banco. Belo sorriso, hein? Banco. Tem um sorrisão bonito. Carvalho, gente, eu queria que vocês falassem mais a respeito. Você tem lembrança? Você lembra dele, Vinícius? Não, tudo. Banco. Vou botar no banco. Então eu vou pôr no banco. Caro O Vinícius pra não caramba, lembrou, vai pô. ficar no banco. E o João Pedro, pra gente fechar? Ah, o Ramiro. Não, Os Ramiro Coralitos. tá no multiverso. Ramirinho, esse micão Ramiro vai ficar no multiverso. João Pedro, pra gente fechar? Banco. Agora tem que fazer a conta de quantos cada um tá Deixa eu ver aqui como ficou. Desce aqui. Craque Sol Soares. Craque Sol Soares, que ontem fez uma estreia daquelas. Cara, né? que golaço. Daquelas. A gente vai ter os gols do Soares? Vamos ter os gols do Soares. Dois do Vasco Vascão. e um do Cruzeiro. É retrato do que a gente falou aqui, né? Aqui, de Do verdade Vasco. que eu fiquei curioso. Essa aí Grêmio, vai Vasco e gerar. Cruzeiro. O pessoal que vai printar isso aí vai discutir muito, porque tem uma turminha do Grêmio ali que poderia estar pisando ali também. Mas enfim. No bom? Podia. E o outro, pra mim, que Quem? era bom, era o Jair. Não, o Jair é injustiça, não tá O no Jair banco. é uma injustiça. Mas cada um. Injustiça pra quem? Injustiça. Não, Injustiça é estar no titular, tinha que estar no banco lá. Vocês ficam dessa endeusação Cara, do Jair. Jair joga titular demais. do Cruzeiro, Joga 3. demais. Jogou 3 anos da vida dele. Sobe aí os reservas. Eu acho que o Cruzeiro ficou com mais reservas. O Cruzeiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter um motivo, né, 7. Tim? O Cruzeiro precisou renovar o elenco. E não, o Cruzeiro contratou 15. O Bahia precisou também renovar o O contratou. Vasco alto, também gente. renovou o elenco. Não, mas renovar igual o Cruzeiro renovou. O O Cruzeiro foi o que saiu mais Edu, contratou, né? né? Henrique, oito. Agora Saiu todo o mundo. Nicão merecia um titular. Saiu o Edu. Saiu Não, o saiu Manu. muita gente. 16 saídas. 16 16 saídas. 13 Foram chegaram. 16. Sem jeito, tinha que ser. 16 saídas. Era quem precisava nesse momento renovar mais o elenco. Então, o Bahia também fez uma renovação de elenco. Só o que eu vejo é que o Bahia, ele contratou jogadores por causa do Grupo City com investimento mais alto. O Bahia foi lá e pagou 10 milhões no Biel. O do Alisson Grêmio, não tá aí, não. O Alisson tá aí? O Alisson não tá aqui, verdade. O Alisson que Eu acho veio que da o Alisson ponte, seria né? titular. Era o Bom. lugar do Ramiro que tá ali, mano. É o lugar Era mais que Tuares. do Nico É a cara do Ramiro. Nico Ramiro. Mas eu acho que a justificativa pro Cruzeiro ter mais jogadores, por exemplo, no banco. Só pra lembrar, o Alisson, É essa. o Alisson aqui, ele seria titular, né, gente? Daí Titular. você tem 5 titulares aí no Cruzeiro. Metade do time de linha é titular. Porque você tem o Wesley no bom. Não são 4, não? Não, 4 titular, mas o Wesley no bom. Ah, tá. 5 Teria titulares. o Alisson, que a gente tá falando também, né? O Alisson entraria. O Alisson, Vital, Ramiro, William e o Wesley. Isso. Tá, beleza. Seria isso.
Eu ainda teria o Nicão ali. Também colocaria o Nicão. Vamos aproveitando que a gente... Volta aqui, André, só para mostrar quem foi o craque. O craque, pessoal, estreou ontem, lá em Porto Alegre. Estádio lotado. Pode colocar as imagens aí pra gente, André. Estádio lotado, 49 mil pessoas acompanhando. Ó a qualidade. O que eu falo é o seguinte, tem muita gente que hoje me questionou falando assim, não tava jogando contra ninguém, a equipe é fraca, isso é fraco. Eu falo da qualidade dele na frente dos gols. Eu vou consagrar um cara aqui na frente do só me contesta, só me corneta, mas vou consagrá-lo. O Alê levanta a bola com esse tapinha aí, ó. Com esse tapinha. Ele levanta assim, só o peito de pé. Isso é verdade. Aí foi o gol do Biteco. Depois veio mais um gol, é isso mesmo, mais um gol do Soares. Olha o drama dele na frente do gol. É isso que eu falo, a qualidade dele na frente do gol, pra mim foi um absurdo. É uma contratação que vai movimentar demais o mercado brasileiro. Eu acho que ele vai ser um atrativo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro que ele for disputar fora de casa. O torcedor vai querer acompanhar. Olha isso aí, a bola sobrou do jeito que veio e foi. Vini. Tem que falar a respeito da qualidade desse Soares, né? É um absurdo, ele sobra aqui e vai sobrar muito. Pelo menos é a minha opinião. Claro, assim, é lógico que a gente vai falar que foi a Recopa Gaúcha, o adversário não era isso tudo, é fraco. Mas o que eu gostei de ver nessa estreia do Soares foi o apetite dele. Ele não se contentou com um, poderia ter feito 5 gols ontem. Teve outros 2 que ele quase marcou. E ele saiu de campo falando que final se joga assim. Eu não sei se ele tem noção de qual final que ele disputou, mas ele foi preparado para uma final. E é uma atração. O Soares é um dos melhores atacantes da nossa geração. É o 5º maior goleador em atividade no mundo. Tem mais de 500 gols na carreira. É o melhor atacante do futebol brasileiro hoje. Mas sem muito dúvida, acima do mas segundo, sem dúvida. Mas muito acima do Se ele segundo estiver bem muito fisicamente, sequência, ele vai sobrar no futebol brasileiro. Ale. O Thiago sempre é exagerado, né? A seleção brasileira não perde pra ninguém. O futebol... Não deveria perder. Eu te elogiei aqui agora, Ale. Ele é um E você vem agora de forma desrespeitosa tentando me atacar. Ele não, mas é importante atacar você sempre. Ele não cansa de apanhar do futebol e mesmo assim ele continua com esses exageros. Soares é o melhor atacante do futebol brasileiro. Ponto. Muito acima do segundo. Mas, por exemplo, quem é o segundo? Pela é o história, Hulk? porque ele, no nível de enfrentamento, É o não. Pedro pra mim hoje. No nível de enfrentamento, não. Pra mim, não entendi. Ele é o melhor da história do Hemisfério Sul. Pela carreira, é o Soares. Agora, pelo nível de enfrentamento, não. O nível de enfrentamento que ele enfrentou ontem. Exatamente. Não, claro. Mas assim, todos agora vão enfrentar times do nível que ele enfrentou ontem. A gente tem que analisar em cima disso. É que eu acho assim, o Soares, a carreira do Soares, realmente não tem comparação com ninguém que tá aqui. Não adianta o cara falar, mas se eu tivesse no Barcelona... Irmão, você não estava no Liverpool, você não estava... A carreira dele é um absurdo. Hoje, ele está num momento diferente da carreira. Ele, nesse momento diferente, ele é melhor do que os nossos bons. Para mim, não é muito melhor. Tanto que no Nacional mesmo ele foi espetacular, né? Assim, no futebol uruguaio. Assim, ele é o melhor de fato, ele é o melhor. Mas não necessariamente ele vai ser o melhor atacante com sobras nesta temporada. Vinícius, só para falar os números dele, só para falar a respeito dos números dele no Nacional, 19 jogos e 8 gols marcados. Então, é um número bom. É um número bem bom. É um campeonato bem abaixo do nosso. Bem abaixo. Bem abaixo. Mas também quem estava do lado dele também é bem abaixo. Quando esse time do Grêmio aí entrosar e essa turma pifando ele ali, colocando ele na cara do gol. E o que eu falo que chama atenção é o seguinte, os 3 gols dele não é qualquer atacante que faria. O primeiro, a bola pica, por cima. Ei! O segundo... Como é que foi o primeiro? Como é que foi? O segundo na cara do gol, sem drama nenhum. E depois o outro é melhor ainda. O outro é melhor. Acho que zero surpresa. Isso é um golpe. Eu acho que o outro zero... é melhor ainda. Soares vai arrebentar aqui, vai fazer um caminhão de gol. Eu já quero meu ingresso pro jogo contra o América, contra o Cruzeiro e também contra o Atlético. Daqui a pouquinho a gente volta. 2 minutos e 50. Marca aí e me cobra. Alô? Ludias, tem aqui a voz da redação aqui, galera. Já tá
puta, completamente maluca com o anúncio de que Ramiro vai ser titular no Cruzeiro. Alguém que não terá o seu nome revelado aqui nessa redação falou que é impossível isso acontecer, que é bagre, que é isso, aquilo. Andrezão, você consegue me escutar aí, Andrezão? Será que dá pra ligar ela com o Valu, cara? Especialmente com o Valu? 250 pra tudo. O Valu tá tendo a marcação. Valuzão, como é que você tá, Valu? Tudo bem? Ô, Valu, me escuta? Escuta. Oi, irmão. Ô, Valu, vou mandar um recadinho no torcedor aqui que mandou no WhatsApp aqui, cara. Boa tarde a todos os donos da bola, MG. O Valu, quando o Unicão veio pro Cruzeiro, ele falou que era pelo nível de elenco do Cruzeiro, de contratações do Cruzeiro, ele seria titular. E hoje, agora, ele fala que ele é banco? Olha a galera cobrando. Só Jesus. Olha a vingança. O Ale falou e me segue. Nicão é banco no Cruzeiro nunca. Não tem jogador nenhum no Cruzeiro, no meu ver, que bota ele no banco, não. Se ele estiver fisicamente bem, não tem ninguém pra colocar ele no banco, não. Até pela experiência dele, a mobilidade, o que ele já demonstrou, esse Vital, esse pessoal aí, não, Bruno Rodrigues, ainda não demonstrou o futebol do nível que o Nicão já apresentou, não. Essa é a minha opinião. Meu nome é Thiago, aqui de Santa Luzia. Aí, ó, Thiago de Santa Luzia, a galera tá... Um abraço aí para os nossos telespectadores. E quando o Nicão veio para o Cruzeiro, eu disse o seguinte, que ele melhorava o nível do elenco do Cruzeiro em comparação com aqueles que tinham agora a ser titular. Isso aí realmente vai depender daquilo que ele desempenhar no dia a dia com o Pessolano. A distância do melhor que o cara já jogou para a temporada passada de 22, a maior que tem é a do Nicão. Ninguém caiu tanto. Eu estava em São Paulo, eu não vi o Nicão jogar. Ele entrava nos acréscimos para descansar o Calheri. Ele entrava. Quando ele entrava, poucas vezes que ele entrou. Então a maior distância que tem que ser percorrida é a do Nicão. E mais, o Nicão ele veio pelo Paulo André, nem pelo Pesolano ele veio. Ai, capaz, ácido pra caramba. E com isso a gente volta pra TV, porque o papo continua lá dentro do estúdio. Thiago Fernandes, quem é que está sendo cogitado para trabalhar longe de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, mais precisamente na CBF? O Rodrigo Caetano. Existe hoje a possibilidade de que ele seja o coordenador de seleções da CBF. E é um nome que agrada bastante o presidente Edinaldo Rodrigues. A situação ainda não se tornou uma negociação, mas é um nome que é avaliado hoje nos bastidores da CBF. Além dele, existem outros. Um deles, o Alexandre Matos, do Atlético Paranaense, é também um nome que agrada ao Edinaldo Rodrigues para esse cargo de coordenador de seleção. Não vai ser um diretor, vai ser um coordenador de seleção. Lembrando que as mudanças na seleção começaram hoje, né? Hoje o Tite foi demitido ontem. Ontem o Tite foi se despedir hoje. Vamos ver cenas dos próximos capítulos aí. O torcedor atleticano deve estar preocupado nesse momento. O América segue na copinha, 1-0 para cima do Bragantino, com direito a um pênalti de cavadinha. Tem a imagem aí? Coloca que foi bonito, hein? O jogo foi bem pesado, atrasou bastante. Jogo complicado, com um gramado pesado. Teve essa paralisação, foi por volta de uns 30 minutos de paralisação. Viu? Escutou, gente, o barulho do trovão? Ele não ficava em campo nem a pau. Deu medo danado de uma situação dessa. Ficou paralisado aí por um bom tempo. O América conseguiu o gol só aos 40 minutos do segundo tempo. Foi nesse lance aí, ó, pênalti para o América. E foi uma bela cavadinha. Foi cavadinha com talento. Ale Oliveira, comenta pra mim essa cavadinha. Coisa linda. Classe, categoria, personalidade, frieza. O meu amigo Dodô falou que o América, independente de título, é o melhor time que ele viu na Copinha e eu acredito no Dodô. Você tá balançando a cabeça aí, Vinícius, tá? Porque é bom mesmo o time do América. O jogo do América contra o São Paulo, o América atropelou o São Paulo. Então, assim, a América agora que pega o Ituano, né? Ituano. Barueri, o jogo. O Ale tem casa lá no condomínio. Então a gente vai ver esse jogo de pertinho aí. Boa sorte para a equipe do América aí, continuar brilhando na competição. E a gente já vai despedindo aqui, né? Chegando finalmente. E muito obrigado pela sua participação. Ale, sempre bom, viu? Sempre bom.
meu querido. Buscar Tô tão Evita preocupado, agora. Evinho. Ô, Evinho, manda beijão pra ela. Não faz isso com o papai não, Evinho. Pessoal, até amanhã a gente volta com mais notícias do futebol mineiro, com toda essa turma aqui, Ale Oliveira, Thiago Fernandes, Thiago Valu e convidado. Na segunda-feira o Everton tá de volta e eu volto pro meu cantinho ali, mas enquanto isso, vem comigo, me dá essa moral. Volta sim. Escoralico. Beijo pra todo mundo e até o famoso um abraço. Um abraço. Ia sair essa luz.